Um bom dia a todos, aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal falando com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. E voltando a um tema aí muito importante, né? Irmãos, muitos canais têm falado sobre diversos problemas pelo mundo. E hoje eu quero trazer um texto das Escrituras Sagradas para vocês verem, uma profecia, e vocês entenderem, né, que as Escrituras ela vai tratar em Daniel 7 de 4 animais, né? Eles falam de 4 impérios. São 4 governadores, 4 reinos. Eles têm uma operação cada um para fazer, tem um modus operandi diferente. Mas o último, ele vai surgir do que os 3 anteriores farão. É bom? E eles não são governos que um acaba, vem o outro. Eles estão juntos na Terra operando, mas são 7 cabeças que pertencem ao mesmo corpo, tá? Ao mesmo corpo. Então vamos lá. É como se assim eu tenho uma família, uma origem familiar, e nesta família surgem facções com crenças diferentes, e uma quer dominar mais do que a outra, mas é o mesmo corpo, é a mesma raiz, né? Em essência são os mesmos. E como eu falei em vídeo passado, onde eu acredito que pode estourar um conflito, né, é a Europa. Sempre, né? E os serviços de inteligência americano, tá, junto com a OTAN, disseram, tá? Olha só, olha aqui a matéria dos últimos acontecimentos. A Rússia agora, tá? Essa matéria do dia 5, ou seja, foi ontem. A Rússia reúne 175 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. G esperada para janeiro. Ou seja, isso aqui está sendo esperado para janeiro. Segundo os serviços de inteligência ocidentais, a Rússia está se preparando para invadir e fazer um ataque contra a Ucrânia em janeiro de 2022, mês que vem. Pode ser, na verdade, uma tensão muscular. Né? A Rússia está flexionando seus músculos para ver o que o Ocidente vai fazer. E aí recua e o Ocidente também dá um passo atrás. Então, nós estamos em alerta máximo. Isso no mundo inteiro. E vamos lá. A inteligência dos Estados Unidos descobriu que a Rússia está planejando um ataque militar contra a Ucrânia com 175 mil soldados perto da fronteira já em janeiro, de acordo com um relatório de inteligência do The Washington Post. O relatório obtido aponta para um plano russo de enviar 175 mil soldados à fronteira com a Ucrânia até o início de 2022. Lembrando que eles já mandaram 100 mil. O relatório também apresenta imagens de satélites do aumento militar. Segundo o documento, Moscou tem artilharia e tanques recém-chegados. Eles também implantaram 50 unidades táticas no campo de batalha. O acúmulo está acontecendo atualmente em 4 locais diferentes ao longo da fronteira, de acordo com o relatório. Os planos russos prevêem uma ofensiva militar contra a Ucrânia já no início de 2022, com forças 2 vezes maiores do que o exercício instantâneo de Moscou adjacente às fronteiras da Ucrânia, relatou um funcionário do governo. Os planos envolvem ampla movimentação de 100 grupos táticos de batalhão com uma estimativa de 175 mil pessoas, juntamente com blindagem, artilharia e equipamentos. Um oficial de inteligência que falou sob condição de anonimato confirmou o número de soldados à Associated Press. O documento acrescentou que quase metade desses 175 mil já estão posicionados ao longo de vários locais na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Os Estados Unidos da América estimam 70 mil soldados russos no solo no momento. Além, né, um importante oficial da inteligência ucraniana disse ao Military Times em novembro que Moscou estava planejando uma invasão à Ucrânia no final de janeiro. Além da escalada militar, o funcionário do Pentágono disse que a Rússia lançou uma campanha de propaganda contra a Ucrânia e a OTAN. Além disso, no mês passado, nossa informação indica que proxies de influência russa e meios de comunicação começaram a aumentar o conteúdo denegrindo a Ucrânia e a OTAN, em parte para culpar a Ucrânia por uma potencial escalada militar, disse um funcionário do governo. Então tá vendo aí, né? Fonte o Breaking Israel News. E o texto bíblico que ele sempre coloca é interessante. E ouvireis de G e de rumores, né, de G, Mateus capítulo 24, versículo 6.
Então tá aí. Isso aqui é um serviço de inteligência. E é óbvio, né? Vamos ser lógicos aqui das coisas, né, meus? Isso aí tem que ser muito combinado para, né, muito combinado, esse é um teatro muito ridículo para você um país tá falando, ó, esse país aí tá programando nos atacar em janeiro. É óbvio que a Rússia não vai atacar ninguém em janeiro, porque dá na cara, né? Eles já estão preparados. E eles vão esperar, na verdade, uma falha. Eles vão. É aquela história do menino e do lobo, né? O lobo vem, as pessoas correm e se escondem. E o menino, percebendo, notando esse comportamento, o menino sempre, né? Toda vez que as pessoas estavam lá em paz, o menino gritava: Olha o lobo! Todo mundo saía correndo e se escondia. Aí via que era falso, voltava. Depois o menino: Olha o lobo! E todo mundo se escondia. Até que uma hora, né, depois ele fazia isso, as pessoas já. Alguns iam, outros não. Depois ele fazendo essa brincadeira de novo, ninguém mais acreditou. Quando veio o lobo de verdade, e o menino tentou avisar, por causa dessa brincadeira, dessas muitas brincadeiras, esses muitos blefes, né? Ninguém mais acreditava, mas aí também todos foram pegos pelo lobo. E é essa a ação da Rússia para com o Ocidente. Põe 100 mil soldados, daqui a pouco eles voltam atrás, tiram. Põe 100 mil, agora põe 200 mil, põe 1 milhão. Enche de tanque a fronteira. Vamos atacar em janeiro. E aí todo o Ocidente se prepara, se defende, vamos preparar, vai ser em janeiro, não acontece nada. Não. E aqui o Ocidente, as pessoas aqui estão paradas, né? Não acreditam. Mas olha só esse texto, né? Vamos lá. O profeta Daniel viu 4 animais. O primeiro era como um leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração humano. Bom, este leão representa aí, então, hoje o governo inglês, né? O governo, para mim, os britânicos dominam a terra ainda, tá bom? É só você ver a Commonwealth, né, que ainda existe, onde 53 nações da terra reconhecem e aceitam que a rainha Elizabeth é a rainha deles também, é a sua governante de Estado, né? O seu representante de Estado. Então isso não é brincadeira. Tá? É o chefe de Estado de 53 nações, além da Inglaterra, do Reino Unido. Né? Então você vê o poder que essa mulher tem, que essa coroa tem. Então isso aqui é nítido, tá? Eles têm muito poder no mundo. O segundo, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso. O urso é símbolo russo, tá? A Rússia, ela é o urso, o qual se levantou de um lado, tá bom? Aqui diz que eles vão se levantar de apenas um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Então, devorar muita carne, não é? É o que? Carne humana? Então, tá falando aí de devorar muitas carnes, muitas pessoas, muita vida. E 3 costelas. Costelas, tá? Lembra que o Senhor tirou uma das costelas do homem, né, para fazer a mulher. Não é que ele arrancou uma costela do osso e modelou até virar uma mulher. Isso aí é porque ali está, né, dentro da nossa medula, tá o nosso DNA, o mais original, a origem do sangue dentro da medula óssea, né? E Deus pegou o princípio, o primor da genética do homem para fazer uma mulher. E é dali que está também, então está se tratando de um período, de um império, né? Estudem-nos, tá? Estudem sobre a parceria e o quão unidos foram a União Soviética, os russos e os nazistas, tá bom? E até hoje este império reina, porque na Operação Paperclip, os cientistas, as mentes mais brilhantes do nazismo, foram trabalhar para os Estados Unidos, inclusive foram eles que fundaram a NASA, e outra parte para os russos, tá bom? E eles, toda a tecnologia nazista que eles tinham desenvolvido, eles então levaram para a Rússia e para os Estados Unidos, tá bom? Então isso é muito importante vocês entenderem a história aí, porque
senão a gente fica perdido, para vocês entenderem qual é quem está operando na Terra hoje. Tá? Não é porque uma nação caiu que aquele sistema caiu. Tá bom? Isso não acontece. Lembrando, os deuses até mudam de casa, mudam de nome, mas continuam sendo os mesmos deuses. Vamos para o versículo 6. Esse é onde eu quero chegar, que é o que nós estamos debaixo. Depois disto eu continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo. É um império rápido, com a capacidade de velocidade muito grande, e tinha 4 asas de aves nas suas costas, 4 asas. Tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. É o único animal a qual as escrituras aqui vai falar, ó, e foi-lhe dado domínio. Ele tem domínio, esses 4. E aí, os textos originais, a profecia acontece no período em que, após a Média e a Pérsia cair, o leopardo vem representando a Grécia, né, de Alexandre o Grande. Leopardo, pela velocidade com que ele tomou a terra inteira, ele governou a terra inteira em 10 anos. De 333, né, a 323, antes da Era Comum. Então ele toma a terra numa velocidade muito grande, uma explosão. E aqui fala de 4 cabeças. Lembrando, tá vendo? É um corpo só. Tem um corpo, tem até 4 asas, mas são 4 cabeças, porém pertencentes ao mesmo corpo. Porque este império, quando Alexandre cai, ele é dado a 4 governantes. Olha aqui, ó. Foi-lhe dado domínio. Este império, ele domina sobre a terra. E aí também hoje existem os 4 tigres asiáticos, né? Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, que é onde a produção dos chips para a tecnologia mundial são desenvolvidos. É tudo que é tecnologia no mundo hoje, o mundo hoje é governado pela tecnologia, mas toda tecnologia, os chips, que são os semicondutores para você fazer a tecnologia funcionar, é produzido nesses 4 aí. Praticamente mais de 2/3 de tudo que é desenvolvido no mundo está em Taiwan e na Coreia do Sul. Isso é muito, muito importante. Tá bom? Mas por que eu falei da Grécia? Né? Nosso sistema hoje ele é greco-romano. Nós herdamos da Grécia. A filosofia grega, o modo de república grego-romana é o que nos governa hoje. E note por que é dado domínio. As variantes que estão sendo desenvolvidas aí hoje, por que elas recebem uma letra e um nome grego? Porque a Grécia, o Império Grego é que domina ainda. Tá bom? E após isso, essas 4 cabeças se digladiarem, que um, né, tomou o sul, o outro o norte, outro o ocidente, o outro o oriente, o leste e o oeste, mas eles têm domínio. Após esses animais fazerem isso, é que nós vemos, depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ferro representava Roma, mas o que é o ferro para nós? O ferro é a tecnologia, né? Dentes grandes de ferro. E olha só, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Dessa destruição toda surgirá 10 governantes, 10 reis, tá bom? E esses ferros, a tecnologia vai ser o que vai ser usada para esmagar a Terra, tá bom? Vai ser para esmagar a Terra. Então eles precisam. Esses impérios hoje eles vão se autodestruir porque para que surja a nova ordem, o novo governo mundial, eles querem destruir essa base anterior. Foram levantados pilares, como por exemplo hoje o nosso mundo ocidental, o cristianismo e o judaísmo ele é muito arraigado na nossa cultura, muito mesmo, e ainda existem os conservadores fortes, mas aos poucos eles têm batido nessas estruturas, nesses pilares, para fazê-los cair, para então eles trazerem o que eles querem. Quando eles trouxerem esses 10, que é o que vai sobrar desse mundo caído, aí olha só, e estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Então é isso que vai acontecer.
E aí é muito interessante porque outro texto que vai tratar disso, né, outro, não só um, mas mais de um, Apocalipse 13 fala disso. Pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre seus chifres 10 diademas, sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Olha só, ela tem 7 cabeças, então conte aí. Ela era semelhante ao leopardo. Em Daniel, o leopardo tem quantas cabeças? 4. Seus pés como de urso. O urso mais uma cabeça. 5. E boca de leão. Leão, 6. E o dragão lhe deu poder. O dragão, 7. Então nós temos 7 cabeças. Eles recebem o trono do dragão. Para quem acha que Satã não tem poder. Ele tem um poder, tem um trono e tem grande poderio. E ele vai dar para esse governo que vai vir por aí. Bom? Agora Apocalipse 17, versículo 9 em diante. Aqui o sentido que tem sabedoria. Né? As 7 cabeças são 7 montes, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Tem um espírito, uma mulher, uma religião governando esses aí. Então, olha só, são também 7 reis. 5 já caíram, existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure pouco tempo. Aqui, versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro. O intento deles é esse, tá bom? Esses homens, irmãos, é só vocês notarem para onde eles querem chegar. Eles querem destruir este mundo, essas bases mundiais hoje, como eles estão fazendo, tá bom? E por fim, tá bom? Por fim, né? Para quem não percebe também, né, onde nós vemos o ferro? O ferro é a indústria bélica. A indústria militar é ferro. E as escrituras em Daniel 7 vai tratar disso, que os dentes dessa criatura, Daniel 7,7, os dentes dessa criatura são de ferro. E dente é para mastigar. O dente é para você. Os dentes você usa para mastigar, para fragmentar o alimento. Você destrói o alimento em várias partes. Então, estes dentes de ferro, essa tecnologia e essa força militar que esses países possuem aí, que vão entrar em conflito, é justamente para rasgar o mundo, a ponto de um mundo chegar num estado onde nenhuma nação, por tão fragmentada que ela vai se tornar, tão destruída eles vão se tornar, que aí não haverá outro jeito a não ser as 10 mais fortes se unirem, né? E o mundo se submeter a este governo que vai vir aí. Não vai ter jeito. O verde vai ser destruído, os alimentos vão ser destruídos, o preço das coisas vai encarecer. Vocês não fazem ideia que se isso aqui estourar mesmo em janeiro, vocês não fazem ideia do colapso que o mundo vai entrar. Tá bom? A Europa depende do gás da Rússia. Muitas pessoas vão morrer de frio, para começar. Muitas indústrias vão ter que parar. Fora que durante um período de guerra, tá bom? Vamos usar a palavra agora. Toda a indústria nacional ela é voltada para o mercado bélico. Primeiro para a indústria bélica e para o mercado nacional. Irmãos, os Estados Unidos vão entrar para apoiar a OTAN. E a China, no outro lado, vendo os Estados Unidos envolvidos num conflito com a Rússia, os Estados Unidos vão enfrentar uma tentativa de destruição da sua liderança de uma forma que vai ser complicado, porque ao mesmo tempo as outras nações que são inimigas dos Estados Unidos vão provocá-los. Olha, eles estão em um conflito ali na Europa com a Rússia, vai ser pesado. Então a China ao mesmo tempo vai se aproveitar para atacar Taiwan. E aí eles vão ter que ter força, vão ter que ter outro braço para aguentar também lá no Mar do Sul da China. A Coreia do Norte pode se ficar afoita nesse momento e, opa, vou atacar aqui também o Japão, Coreia do Sul. Opa, outra tensão. Ao mesmo tempo, o Irã fala, opa, vou atacar Israel, agora é minha vez de atacar Israel e Arábia Saudita. Vou me afundar. E aí os Estados Unidos tem que ir para lá e, opa, tem que conter aqui também e apoiar. E aí vamos supor aí que a Venezuela também aqui do outro lado, aqui junto com o apoio russo, né? Por quê? Essa tensão hoje, o que está contendo, né, a atual ordem mundial hoje, ela não acontece porque nós temos uma nação que é os Estados Unidos que ainda é soberana, tá bom? Ainda é. E
o Conselho de Segurança da ONU, hoje 5 nações que comandam o mundo, permanecem inabaláveis e ninguém as destrona, que é os Estados Unidos, a China, a Rússia, o Reino Unido e a França. Então, hoje, o mundo é governado por 5, mas as escrituras dizem que serão 10. Quem serão os próximos 5? Para isso as nações precisam hoje, para que 10 reis governem a Terra, essas nações precisam perder o seu poder, a sua soberania, a sua independência. E o caminho mais rápido para isso é esse aqui. Então, já se fala, já dão datas, tá? Irmãos, se preparem, eles já estão dando datas para que, olha, a questão agora não é mais se vai, mas é quando. Sim, nós vamos entrar num conflito mundial. Que o Senhor nos guarde e nos dê orientação de como estar neste tempo. Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.